A Covid-19 claramente afetou todos os âmbitos da nossa sociedade e a saúde, obviamente, foi muito afetada. Houve agravamento na saúde da população, no acesso ao diagnóstico oportuno e também ao acesso ao tratamento adequado para todos que necessitam. E o que estamos fazendo para minimizar o impacto na vida e nos cuidados ao paciente? Dentro da oncologia, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica gerou diversos materiais, campanhas, podcasts, infográficos e vídeos, até lives, para informar a população numa página especial chamada Especial Covid. A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica realizou 2 campanhas muito importantes. A primeira, Fique em Casa, para que os pacientes e toda a população se mantivesse em segurança, para que mais informação sobre a pandemia pudesse chegar às nossas mãos. Já a segunda campanha, chamada Contra o Câncer e Sem Covid, visava para que os pacientes retornassem aos tratamentos, já que os centros em todo o país estavam estruturados para essa retomada. No início da pandemia, nós fizemos uma pesquisa que demonstrou uma redução de 70% do movimento dos laboratórios de anatomia patológica, representando que muitas pessoas estão deixando de fazer um diagnóstico precoce e fazer um tratamento na doença inicial, e o que acarreta um grande prejuízo ao desfecho final, como, por exemplo, o carcinoma de bexiga e de cólon, onde o diagnóstico e o tratamento precoce refletem no desfecho, que é a sobrevida dos pacientes. Nós percebemos um retorno ao nosso movimento normal, as pessoas estão buscando e tendo a oportunidade de fazer o seu tratamento no momento ideal. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica se mobilizou nesse sentido. Produziu guidelines em praticamente todas as áreas, dando atenção à priorização dos casos cirúrgicos e àqueles que poderiam ter o seu tratamento adiado. Também produzimos, no sentido de dar suporte aos nossos associados, um termo de consentimento apropriado para esse período da pandemia. E isso se tornou uma publicação internacional e altamente referendada pelos nossos pares. Os gargalos da atenção oncológica, desde a promoção à saúde, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação, foram intensificados. Mas podemos e vamos mudar essa história. Convido você, agente desse ecossistema, para fazer parte desse movimento e desse debate. Vamos somar esforços e talentos para conhecermos a extensão e a dimensão dessa crise causada pela pandemia e trabalhar em ações práticas, efetivas, inovadoras para resgatarmos o direito à saúde da nossa população. A luta pela saúde contra o câncer é um esforço de todos e para todos. Ela tem cara, tem nome e tem foco: o paciente. Vamos juntos cuidar e salvar vidas e nos orgulharmos no futuro de termos feito parte dessa transformação. Seja bem-vindo ao terceiro Fórum Todos Juntos contra o Câncer Norte e Nordeste. O próximo painel irá começar. As opiniões expressas, assim como o conteúdo das apresentações e imagens, são de inteira responsabilidade dos palestrantes e não refletem, necessariamente, o posicionamento institucional do movimento Todos Juntos contra o Câncer, Instituto Roda da Vida, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia e Fundação Maria Carvalho Santos. Desejamos a todos um ótimo evento. Boa tarde a todos.
começamos agora o segundo e último dia do Fórum Todos Juntos contra o Câncer Norte e Nordeste. Eu sou Agenilson Silva, professor, administrador, ativista social e atualmente estou presidente da ONG Carlos Daniel, que atua no estado do Amapá em apoio a crianças e adolescentes com câncer. Eu vou moderar essa mesa hoje com o tema Oncologia Pediátrica, do diagnóstico ao pós-tratamento. O câncer infanto-juvenil acomete atualmente cerca de 12.500 crianças e adolescentes no Brasil, sendo a segunda causa de morte nesta faixa etária. E vão de vários desafios que ainda enfrentamos. Precisamos focar no problema como um diagnóstico tardio, dificuldade de acesso ao tratamento, insuficiência de profissionais de saúde, especialistas em oncopediatria na região Norte e Nordeste. Cuidar das crianças é cuidar do futuro do nosso país. E para falar desse tema tão importante na minha vida e de muitos pais e irmãs do Norte e Nordeste, eu quero convidar a Michele Gonçalves da Costa, do Instituto Desiderata. Boa tarde a todos e todas. Professor Agenilson, obrigada pela fala. A proposta aqui é trazer um pouco do panorama de oncologia pediátrica que a gente produz pelo Instituto Desiderata. Esse que eu vou apresentar alguns recortes somente do Norte e Nordeste, a gente finalizou e lançou em agosto desse ano. Então, tem algumas informações que eu vou trazer e vou colocar para vocês, e depois a gente pode disponibilizar o link do material na íntegra. Aqui nesse primeiro slide, eu trago a incidência do câncer infanto-juvenil. E aqui é entendendo a faixa etária de 0 a 19 anos. A gente traz a incidência anual para o ano de 2020. São dados que são produzidos pelo INCA. Então, pensando no contexto nacional no Brasil, para o ano de 2020, a estimativa foi de 8.460 casos, a taxa bruta de 138,4 para 1 milhão de crianças e adolescentes. E quando a gente olha especificamente a região Norte e Nordeste, aqui nessa bolinha branca a gente tem o número de casos novos e a população infanto-juvenil para esses dois territórios, né? Para essas duas regiões. Então, Norte, 630 casos novos para 2020 e Nordeste, 2.190. Aí aqui também eu coloquei a taxa bruta para esses dois territórios, para a gente poder comparar com o que é esperado na estimativa nacional. Trazendo mais um pouco de informação em relação à questão das regiões e também do Brasil. Aqui tem o slide em relação ao atendimento infanto-juvenil, isso pensando oncologia para essas duas fases da vida, que é a infância e a adolescência. O primeiro dado que eu apresento aqui, eu trouxe a legenda porque fica mais fácil para poder entender no mapa. É o número de serviços habilitados em oncologia pediátrica. No Brasil, a gente tem 75 centros, de acordo com a portaria 1399. Em relação ao número de médico oncologista, a gente tem para o Brasil uma razão de 5,2 médicos para cada 1 milhão de crianças e adolescentes. E mais uma informação em relação à cobertura da atenção básica. Aqui o percentual nacional de 76%, né? Quando a gente vai olhar aqui no mapa pensando as regiões, a gente consegue identificar alguns lugares que a gente chama de vazio sanitário, que é pensando essa questão de infraestrutura e de recurso humano para o atendimento dessas crianças e adolescentes, né? Então, a gente vê que a região centro-oeste é que concentra o menor número de médicos da razão médico, mas quando a gente pensa a questão de serviço habilitado em oncologia, a região norte é que tem a menor quantidade, são 3 médicos para cada 1 milhão de crianças e adolescentes, também são 3 serviços habilitados, e a atenção primária que a gente tem a cobertura de quase 74%. Pensando na região nordeste, a gente tem 14 serviços habilitados, a razão de médico oncologista pediátrica de 3,3,
e a cobertura de atenção básica é a maior do país, né, 87,1%. Isso pensando a questão do acesso ao tratamento. Aqui um outro dado que converge muito com o slide anterior é em relação ao deslocamento dos usuários, segundo o local de residência, segundo o estado de residência, a região, para o local de tratamento. Então aqui a gente vê a região norte, a gente consegue, dentro da bolinha, são as pessoas, os usuários, crianças e adolescentes que se tratam dentro da região. E a seta sinaliza quem migra em busca de tratamento e para qual região que vai. Então, aqui na região norte, a gente vê que 79% dos usuários ficam dentro da região para realizar o tratamento e tem um contingente de 20% que vai para outra região em busca de tratamento. A maioria, como a gente vê aqui, 16%, vai para a região sudeste, sobretudo para São Paulo, que, pensando no contexto nacional, é o estado que mais recebe pessoas em busca de tratamento de câncer infanto-juvenil, no caso, e tem um outro percentual aqui de quase 3% que vai para a região centro-oeste em busca desse tratamento. Aqui na região norte, a gente vê, nordeste, desculpa, a gente vê que o percentual de pessoas que são tratadas dentro da região é maior, é de 96%, arredondando, e 3% que vai também para a região sudeste. Então, essa é a distribuição que a gente tem com enfoque nessas duas regiões. Eu trago aqui um pouquinho em relação à mortalidade também, para a gente, além de pensar na incidência, também pensar o cenário de mortalidade, tanto nacional quanto a partir das regiões, né? Então, aqui a gente traz uma série histórica dos últimos 20 anos. Essa taxa de mortalidade ela está padronizada de acordo com a população padrão mundial, então a gente consegue comparar entre as regiões, né? Toda a taxa de mortalidade que eu vou apresentar daqui para frente foi padronizada por idade, então a gente consegue fazer esse tipo de comparação. Aqui a gente tem a mortalidade por região e também tem por Brasil e Estados Unidos, que a gente acabou colocando para comparar. Embora seja países diferentes, é só para ter uma noção em relação ao quanto a gente está estagnado quando pensa a mortalidade por câncer infanto-juvenil, né? O que a gente tem aqui no ano de 2000, a gente tinha 43 óbitos para 1 milhão de crianças e adolescentes, e quando a gente olha essa informação para 2019, a gente vê que o cenário mudou muito pouco. A gente tem 42 óbitos para 1 milhão de crianças e adolescentes. E aí, colocando como contraponto, mesmo os Estados Unidos, nesse mesmo período, em 2000, tinha uma taxa de 28, apesar de ser já mais baixa do que a nossa, a gente vê que em 2018, que é o último dado que tem disponível deles, essa taxa vai para 22. Então, é só para contrapor, de fato, em relação à região norte e nordeste. Norte é essa que está um pouquinho mais clara, o azul, e nordeste é essa que está juntinho. Então, a gente consegue ver que tem um aumento em relação à mortalidade, e a gente vê que tem uma oscilação ao longo desse período, né, nessa série temporal. A gente não consegue falar que, de fato, isso é atribuído a um número maior de óbitos. Pode ser o que a gente discute a partir dessa informação, uma melhora na qualidade da informação, do registro de modo geral. Então, pode ser que esse aumento esteja vinculado ao registro ou ao diagnóstico, seria uma coisa que a gente teria que olhar com mais profundidade mesmo. Mas, de qualquer forma, é um dado que é interessante olhar, porque a gente tem essa dimensão temporal. Um outro dado que eu trago é mortalidade também, mas pensando agora a questão raça-cor, aqui também por criança e adolescente, e aqui eu trago um período de 5 anos, que aí a ideia é trazer 5 anos, a gente consegue reduzir um pouco o viés temporal, né, sazonal. E aqui a gente tem... Eu coloquei aqui do lado só para a gente ter um parâmetro, a taxa de mortalidade geral para crianças e adolescentes com câncer de todas as raças, cor e toda a faixa etária de 0 a 19, que é de 43 para cada 1 milhão de crianças e adolescentes. E quando a gente olha no Brasil, a gente vê que a maior taxa de mortalidade é entre indígenas, né? Então é de 68 para cada 1 milhão. E quando a gente vai olhar para a região, tanto o norte quanto o nordeste, o padrão é o mesmo. Quem morre mais são crianças e adolescentes indígenas, e aqui na região norte, a gente vê que
é 40% a mais a taxa quando comparado com o Brasil. Um outro dado que eu trago aqui também é em relação à mortalidade segundo faixa etária. O que a gente tem aqui no perfil nacional é que na faixa etária de 15 a 19 a gente tem a maior taxa de mortalidade, né? Então 51 para cada 1 milhão de crianças e adolescentes, seguido de 0 a 4, depois de 5 a 9 e de 10 a 14. Na região o desenho é parecido, com exceção na região norte, quem morre mais são crianças de 0 a 4, um pouco maior do que de 15 a 19. Então tem esse diferencial em relação à faixa etária, pensando no contexto nacional e as regiões. Um pouco também convergindo com o dado anterior, a gente tem aqui a questão dos casos atendidos em hospitais não habilitados em oncologia pediátrica. Então a gente olha aqui que a faixa etária de 15 a 19, 43% dos casos não foram atendidos no hospital habilitado para oncologia pediátrica, o que está em desalinho com o que é preconizado, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, em relação ao tratamento centro especializado. Né? Aqui um outro dado que é um indicador que é bem importante, que é o percentual de diagnóstico histopatológico, que aí se refere à verificação microscópica de exame histológico, citológico e hematológico, né? Esse é um indicador que ele é positivo em relação à validade da informação do registro. O que é recomendável é que seja 85%, e quando a gente olha para o Brasil, está acima do recomendado, 88%, e pensando as regiões, a região sul e centro-oeste não consegue alcançar esses 85%, norte e nordeste ultrapassa, né, esse valor, e a região sudeste também. E por fim, eu trago aqui uma análise que é em relação à qualidade dessa informação, né, que é a incompletude das variáveis obrigatórias do registro hospitalar de câncer. São 12 variáveis que são obrigatórias do preenchimento, e aí dessas a gente olhou qual que é de acordo com o que é proposto por esses autores que eu coloquei aqui a referência e que no panorama também está descrito, a gente analisa a qualidade desse dado, né? Então, o que a gente tem dessas 12 variáveis é que 75% é classificada como excelente, ou seja, tem menos de 5% do dado sem informação, na verdade, menos de 5% da variável sem informação. E quando a gente olha a variável que é classificada como ruim, a gente tem duas, que é a raça, cor e estado da doença ao final do primeiro tratamento. São variáveis que têm de 20% a 50% de preenchimento sem informação, que é um desafio que precisa ser melhorado. E uma outra questão é o estadiamento, que é uma variável que é muito importante pensando o câncer infanto-juvenil, e que a gente não conseguiu acessar no RHC para essa faixa etária, a gente não consegue extrair do banco, então a gente não conseguiu avaliar. De modo geral é isso, eu estou disponível para qualquer dúvida e seguimos nessa troca. Um abraço, obrigada pela possibilidade. Isso mesmo, Michele. São informações, dados importantes para que você que está nos assistindo possa ter esse conhecimento. E dizer que passou um filme na minha cabeça, porque o meu filho faz parte dessa estatística. Perdi o filho para leucemia, com 7 anos. Como eu falei anteriormente, sou do Amapá, e um estado onde, infelizmente, a oncologia pediátrica é inexistente. E para falar um pouco mais desse assunto, eu quero chamar a doutora Sandra Salgado, do Hospital Peter Pan. Olá a todos, boa noite, grande prazer, muito obrigada, Genilson, pela participação no Todos Juntos contra o Câncer. E nós vamos falar de uma grande ferramenta, que é o aplicativo APP Onco. Por que foi que surgiu, então, a questão da construção desse aplicativo? Justamente diante do que os colegas falaram. O câncer representa a principal causa de morte
8% do total de doenças em crianças e adolescentes de 1 a 19 anos. Isso aí são estatísticas do INCA do ano de 2021. Então, a gente vê a gravidade do câncer infanto-juvenil. O que está acontecendo com o câncer infanto-juvenil? Daí, então, essa preocupação. E os profissionais de saúde que saem da universidade, eles não têm essa possibilidade de ter acesso à disciplina de oncologia pediátrica. E muitos deles saem e vão diretamente dar apoio aos programas de saúde da família. Como eles podem dar esse apoio, como eles podem pensar em câncer infanto-juvenil se eles não receberam essas informações durante a sua vida universitária? Então, realmente fica difícil e foi por isso que a Associação Peter Pan pensou numa ferramenta segura, tá? Que pudesse, então, promover o acesso rápido sobre o câncer infanto-juvenil para os profissionais de saúde, para os pacientes, para os familiares, os cuidadores, através dessa ferramenta extremamente segura, tá? O app Onco, é o primeiro aplicativo do segmento de oncologia pediátrica do país que possui um chat online. E a nova tecnologia tem como foco contribuir na elevação do índice de cura e a redução das sequelas provenientes do tratamento oncológico. A partir do momento que eu consigo fazer o diagnóstico precoce de um câncer, seja do adulto ou seja da criança, as possibilidades de cura vão ser bem maiores. E a possibilidade de sequelas também serão menores, em consequência da doença e do próprio tratamento, que se torna menos intensivo, a gente pode dizer assim, quando ele é diagnosticado de forma realmente precoce. E esse aplicativo, ele apresenta, então, duas versões, uma para os profissionais de saúde e um para o público em geral. Para os profissionais de saúde, existe um plantonista, médico, oncologista pediátrico, disponível de plantão no chat, para tirar a dúvida dos profissionais de saúde. Vocês vão ver logo mais que esse aplicativo ele apresenta vários segmentos, várias explicações. A partir do momento que você não consegue esclarecer a sua dúvida, você, profissional de saúde, você pode entrar no chat e vai então haver um plantonista aqui do Hospital Infantil Albert Seib, em Fortaleza, para tirar a sua dúvida, em qualquer lugar do Brasil. E o aplicativo ele possui também um administrador, que cria, edita, exclui conteúdos, tais como agenda de eventos, serviços SUS, o FAQ, preferências do próprio aplicativo e gerencia toda a permissão de novos usuários da versão dos profissionais de saúde, visualizando alguns indicadores no formato de gráfico e mapas. Isso porque, como existe a possibilidade do chat, realmente é necessário um administrador para que avalie a entrada desses profissionais de saúde, porque, do contrário, a população em geral poderia começar a fazer algumas perguntas e os profissionais de saúde, então, iriam ter dificuldade em responder a todos. Então, para os profissionais de saúde, que no caso são os médicos, enfermeiros, nutricionistas, assistentes social, psicólogos, etc., nós temos um conteúdo especializado sobre o câncer infanto-juvenil, onde a gente vai falar dos principais tumores sólidos e também dos tumores hematológicos, bem como dos principais sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil. Vai ter fluxograma a partir do momento que um profissional de saúde tem a suspeição de uma criança ou de um adolescente com câncer, ele pode consultar o aplicativo rapidinho e ele vai ter um fluxograma explicando como ele deve se conduzir diante daquele paciente. Tem um chat, como eu já falei para vocês, onde eles poderão, então, tirar dúvidas com um médico especialista em oncologia pediátrica. E, mais uma vez, eu vou repetir, esse chat está disponível para todos os profissionais de saúde do Brasil, pessoal. Não é só de Fortaleza, tá? Tem uma agenda de eventos,
onde os principais eventos são colocados nesse aplicativo e quando vai chegando o momento, quando vai chegando próximo à data, você, então, o usuário vai ser alertado com relação à informação que está próxima do acontecimento. Tem aquela questão do FAQ, onde, se você não consegue esclarecer as suas dúvidas dentro daquele material, você pode pôr a sua dúvida que, de repente, já está lá e você não vai precisar, então, procurar o chat, porque você vai ter a sua resposta no chat. E tem uma lista e mapa, né, dos principais serviços de saúde especializados no tratamento do câncer infanto-juvenil. Isso porque, como nós somos um país continental, muitas vezes não se sabe onde a gente vai referenciar uma criança ou adolescente com câncer. Então, nesse aplicativo, o profissional de saúde ele pode checar qual seria o serviço realmente de referência que ele possa, então, encaminhar aquela criança ou adolescente. E aqui está a versão dos profissionais de saúde, alguns exemplos de tela, a tela inicial, onde vai ter essa categorização de profissionais de saúde e a população em geral. E temos aí a questão dos principais sinais e sintomas do câncer, como eu falei para vocês, os tumores hematológicos, linfoma e leucemia, e os tumores sólidos, tá? Que serão hepatoblastoma, tumores do sistema nervoso central, tumores do sistema nervoso simpático, e por aí vai. E aí, como vocês estão vendo, tem aí, se eu não me engano, falando a respeito de leucemia. É tudo muito breve, a linguagem é extremamente simples, para que todos realmente consigam fazer uma boa interpretação. E se por acaso você tem seu aplicativo, mas seu colega não tem, e ele está com uma dúvida com relação a um paciente de leucemia ou qualquer outro tumor, você pode clicar lá e você pode mandar um material para aquele teu colega que está em outra cidade, que está em um outro serviço de saúde, para que ele possa fazer, então, uma consulta através do WhatsApp, daquele material ali de leucemia, tá? Temos o fluxograma e aí nós temos o FAQ, que são aquelas perguntas mais frequentemente apresentadas. Aí nós temos o mapa, né, de todos os usuários, o chat. E com relação ao público em geral, né, nós direcionamos principalmente para os nossos pacientes. Quando eu falo os nossos pacientes, são as crianças e adolescentes com câncer de todo o Brasil, os seus familiares e os cuidadores, tá? Também existe o conteúdo especializado sobre o diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil, o tratamento, o que consiste o tratamento do câncer, os principais efeitos colaterais, quais são os principais cuidados que aquela família, que aquele cuidador precisa ter com as crianças, com o adolescente, no que diz respeito à higiene, à nutrição, vacinação e o apoio psicológico que é tão importante durante o tratamento. E existe, como eu já falei para vocês, a lista do SUS, que é disponível tanto para os profissionais de saúde, como para a população em geral, no que diz respeito daqueles serviços de saúde, onde os profissionais podem, então, fazer um telefonema. Estou com uma suspeita de um paciente com câncer, eu posso ligar, eu vou no aplicativo, vejo o telefone, faço uma ligação, fica mais fácil eu conseguir referenciar essa criança e fica mais fácil a gente conseguir o diagnóstico precoce, que realmente é a chave de cura para nossas crianças e nossos adolescentes. E aí está alguns exemplos de tela para o público em geral, conforme o que eu já falei para vocês, definição de câncer, os principais tumores, a respeito do próprio tratamento, explicando o que é quimioterapia, o que é radioterapia, o que é transplante de medula óssea e aqueles principais efeitos que nossas crianças e que nossos adolescentes passam durante o tratamento. Aí estão mais algumas telas, conforme eu falei para vocês. E os resultados desse nosso aplicativo,
que ele hoje beneficia diretamente os profissionais de saúde, sobretudo os profissionais da estratégia de saúde da família, os pediatras, os nossos pacientes, os familiares, os cuidadores, os colaboradores da Associação Peter Pan e a população em geral. Quais são nossos planos? Os nossos planos é que em 12 meses a gente consiga beneficiar aproximadamente 18 mil profissionais da área de saúde no Brasil, com relação a que esses profissionais tenham realmente acesso ao app Onco e traduzir esse aplicativo para o inglês e para outras línguas. E agora nós vamos passar para vocês um vídeo resumindo realmente o que é o app Onco. Podem rodar. após essa belíssima apresentação da querida doutora Sandra, esse app Onco, olha, eu nunca vi algo igual, muito importante. Isso vai ajudar muito os outros estados, as unidades de saúde, as secretarias municipais, estaduais. A Associação Peter Pan está de parabéns com toda a sua equipe e seus parceiros que eu vi aí que ajudaram a desenvolver. Isso eu tenho certeza que isso a gente tem que levar para o Brasil todo. Parabéns, doutora. Tá, obrigada.
Eu só queria concluir, Agenilson, repetindo, não é, pessoal? O câncer infanto-juvenil é a doença que mais mata no Brasil no momento, tá? Então, assim, existe essa deficiência das universidades. Realmente, os estudantes da área de saúde não têm acesso às informações a respeito do câncer infanto-juvenil, mas vocês têm um aplicativo em mãos, totalmente gratuito, nas duas versões, iOS e Android. Vocês só precisam baixar. Vocês podem salvar vidas. É extremamente importante que vocês consigam propagar esse aplicativo, que vocês consigam dividir com outras pessoas, porque só assim realmente a gente vai conseguir fazer um diagnóstico precoce de nossas crianças e dos nossos adolescentes. Estamos vivendo um período pós-pandemia. A maioria das crianças estão chegando nos serviços de saúde com a doença extremamente avançada. Isso não é bom para nossas crianças. Então, vamos ajudar, vamos compartilhar esse aplicativo e, assim, para todo o Brasil, para que toda criança e todo adolescente tenha a oportunidade de ter um diagnóstico precoce. Se ele tiver essa oportunidade, realmente ele vai ter uma possibilidade de cura muito grande e também redução de sequelas. Peço encarecidamente a vocês que levantem essa bandeira do câncer infanto-juvenil para que realmente a gente possa fazer esse diagnóstico precoce e salvar vidas. Muito obrigada, Abrale, muito obrigada, Agenilson, muito obrigada a todos por esse momento. A doutora Sandra me deixou até emocionado, porque eu vivi, né, passei por isso. E ver um aplicativo desse, o app Onco, sendo feito por uma instituição que tem o meu respeito e minha admiração, que é a Associação Peter Pan. Você que está assistindo, vamos levar para a sua região, vamos baixar, para você, às vezes, tem aquela dúvida, porque o que a doutora Sandra falou é primordial. O diagnóstico precoce, ele é fundamental para que essa criança chegue até a sua cura. Obrigado mais uma vez, doutora. E para dar continuidade ao nosso fórum, eu vou chamar nosso outro convidado, que é a Tereza Fonseca. Eu queria agradecer ao convite de estar aqui hoje falando para vocês nesse encontro, nesse fórum, né, de Todos Juntos contra o Câncer Norte-Nordeste. Nós sabemos da importância de estarmos juntos, discutindo e estarmos buscando melhorias, principalmente para as regiões Norte e Nordeste do nosso país. Meu nome é Tereza Cristina Cardoso Fonseca, sou presidente da CONIAC e hoje vou falar sobre os principais desafios da oncologia pediátrica nas regiões Norte e Nordeste e a atuação da CONIAC para o enfrentamento desse cenário. Na verdade, quando nós nos deparamos com uma criança com câncer, nós imaginamos essa trajetória que ela vai enfrentar. Então, imaginamos que, diante dos primeiros sinais e sintomas, essa criança deverá ser atendida pela atenção básica, pelo médico generalista. Esse médico ele deverá estar capacitado para suspeitar, diante dos primeiros sinais e sintomas da doença. A partir do momento que ele faz essa suspeita, ele deve encaminhar precocemente para um hospital habilitado no tratamento do câncer. E a gente entende que esse hospital ele deverá estar capacitado para um diagnóstico preciso e um tratamento adequado dessa criança. E aí a gente vê que essa é a trajetória ideal. Mas como anda a trajetória de nossas crianças? Os obstáculos eles estão desde da questão da atenção primária, desse profissional não capacitado que está ali, das dificuldades desse profissional em conseguir os exames necessários para fortalecer sua suspeita, nesse trâmite, nessa linha de cuidado, desse caminhar até esse hospital adequado, né, que deverá ser de uma forma mais pronta e mais rápida possível. E desse hospital, será que ele está adequado no sentido de
de ter todo o aparato para esse diagnóstico preciso, para esse tratamento adequado, pela essa equipe multi, por tudo que a portaria, inclusive, do Ministério da Saúde preconiza. Então, aqui nós vemos que estamos diante de várias dificuldades durante esse caminho. E quando a gente fala da região Norte e Nordeste, eu me sinto muito à vontade de estar falando, até porque eu conheço a maior parte dos serviços da região Norte e Nordeste, dos estados do Norte e Nordeste. Nós sabemos que são vários os obstáculos. Então, vai desde uma política governamental. Nós temos aí a portaria do Ministério da Saúde, que fala da oncologia como um todo. Nessa portaria do Ministério, ele determina que cada estado deve ter seu plano estadual e que ele deve desenhar essa linha de cuidado. No entanto, o que nós observamos durante os fóruns que nós fizemos nos diversos estados da região Norte e Nordeste, que a grande maioria dos estados nem sequer quase comentava da questão da oncologia pediátrica e havia conhecimento desses gestores das dificuldades das crianças nessa trajetória, nessa linha de cuidado. Então, essa política governamental, ela tem que estar com um olhar específico para a oncologia pediátrica. O que nós vemos é que, como nós somos uma cidade muito menor do que a oncologia clínica, a oncologia clínica acaba englobando a maior parte das atitudes dos planos estaduais, e a oncologia pediátrica acaba, de uma certa maneira, ficando esquecida. A questão do diagnóstico precoce. Então, como colocamos aqui anteriormente, a capacitação, aquele profissional que às vezes não teve essa informação no seu curso de graduação, mas ele continua não tendo depois de formado, e é ele que está nessa linha de frente. Então, a importância de a gente trabalhar o diagnóstico precoce, mas não só a passagem de conhecimento, mas trabalhar também esse conhecimento dessa linha de cuidado, do que fazer diante de um caso suspeito de câncer. Então, o que a gente acredita é que qualquer profissional que esteja na linha de frente, seja na atenção básica, seja na emergência, diante de uma criança que tem sinais e sintomas de suspeita de câncer infanto-juvenil, ele deve ter a capacidade de saber reconhecer e o que fazer diante desse caso para que essa criança tenha um atendimento da forma mais precoce possível. Além do diagnóstico precoce, nós também estamos falando do diagnóstico preciso. Então, aquele hospital habilitado, ele tem que ter a estrutura necessária para fazer um diagnóstico preciso desse tumor. E hoje, a gente tem que falar da biologia molecular. Então, o que a gente visualiza, principalmente aqui falando das leucemias, é que a maioria dos serviços você não possui a biologia molecular, as crianças não têm acesso. E quando nós não temos um diagnóstico preciso, nós não podemos fazer um tratamento adequado. Em relação aos tumores sólidos, a questão da patologia molecular, o acesso aos exames de imagem, ressonância, cintilografias, principalmente que na criança, esses exames deverão ser realizados por sedulação. E muitas vezes, nesse plano estadual, não se visualiza, então não se planeja um valor, uma verba ou instituições que possam oferecer para essa criança esse acesso de biologia molecular, patologia molecular, exames de imagem com sedação, de uma forma pronta, diante de uma suspeita diagnóstica, de uma forma que seja mais rápida possível. E também sabemos que esses exames, eles devem estar dentro de protocolos cooperativos, onde a gente possa discutir, ou até os próprios patologistas discutirem esses exames para que nós tenhamos um consenso no diagnóstico preciso. E falando de diagnóstico preciso, consequentemente estaremos falando também no tratamento adequado. Esse tratamento adequado, ele deve estar alinhado a um protocolo cooperativo, onde nós temos a nossa Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. A SOBOP, ela já colocou critérios mínimos que cada tumor deve ter em termos de diagnóstico, de exames e de
estrutura necessária para diagnosticar e conduzir diante desses tumores. Nós precisamos acompanhar essas crianças nesses protocolos, a importância de um gerente de dados que está alimentando esse grupo cooperativo, dando informação de como está o andamento daquele protocolo nas diversas regiões do país. E esse tratamento ele tem que estar dentro desse protocolo e dentro de uma rede de complexidade. Então, nós sabemos que não há necessidade, por exemplo, de todos os serviços terem transplante de medula óssea, mas há necessidade que, diante de um caso que haja essa demanda, essa criança tenha esse acesso da forma mais rápida possível. Então, é importante frisar aqui, nesse momento, que tudo isso que nós estamos colocando, nós ainda não temos, não só na região norte e nordeste, mas até em termos de Brasil, esse tratamento adequado de uma forma consolidada, como colocamos anteriormente. Todo esse tratamento adequado também tem que estar baseado num cuidado multidisciplinar. A importância da psicóloga, de um nutricionista, de um fisioterapeuta, do farmacêutico, do pedagogo. Então, nós temos toda uma equipe do assistente social que deve trabalhar em conjunto, alinhado e trabalhar interdisciplinaridade para que possamos atender essa criança da melhor forma possível. E aí, estamos falando também do cuidado paliativo, né? Cuidado paliativo não aqui colocando só com aquelas crianças no final de vida que não tem a possibilidade de cura, mas o cuidado paliativo, ele se comporta desde o diagnóstico, onde toda essa equipe multidisciplinar deverá estar discutindo a questão daquele paciente da forma individualizada para fazer todo o suporte necessário para que essa criança possa fazer seu tratamento e aí com menos sequelas possíveis e ele poder alcançar a cura que nós tantos almejamos. E, finalmente, a questão do apoio psicossocial. Impossível falar de um tratamento de crianças com câncer sem falar de uma instituição de apoio que esteja por detrás dessa instituição de tratamento. Então, aí, os grupos de apoio que estão nos diversos locais do país são de fundamental importância para garantir a manutenção, diminuir a morbidade e mortalidade dessas crianças e de ter todo esse aparato para que não haja um abandono. E aí nós vamos falar da CONIAC. A CONIAC é a Confederação Nacional de Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com Câncer. A CONIAC ele tem como objetivo defender os direitos das crianças e adolescentes com câncer, lutar pela melhoria do atendimento das crianças e adolescentes com câncer em todas as regiões do Brasil, promover uma melhor taxa de cura, qualidade de vida, dignidade e cidadania, independente do sexo, cor ou religião. Para isso, nós somos 48 instituições que estamos trabalhando em prol da criança e adolescente com câncer no Brasil e que estão espalhados por diversas regiões do país, nos diversos estados e em todos os estados que têm um hospital de tratamento e até aqueles locais que ainda não têm esses hospitais de tratamento. Então, aqui está um retrato dessas instituições, onde nós temos na região norte, centro-oeste, nordeste, sul e sudeste do país. Todas essas instituições alinhadas com a CONIAC estão justamente para defender os direitos dessas crianças e adolescentes. E a gente tem a nítida convicção que se nós não fizermos isso, o tratamento da criança com câncer, a cura da criança com câncer, ela não será de uma forma igual em todo o país. Sabemos das dificuldades, principalmente na região norte e nordeste do país, e sabemos que se trabalharmos em cooperação, nós podemos diminuir essas dificuldades, diminuir esses obstáculos para que todas as crianças do nosso país tenham a mesma chance do seu diagnóstico e da sua cura. Por isso acreditamos que a cooperação é a plena convicção de que nada pode alcançar a meta se todos não alcançam. Então, eu queria nesse momento agradecer mais uma vez esse convite, colocar que o papel da CONIAC está
justamente estar presente em todos os fóruns, em todos os debates, trabalhando o advocacy, trabalhando essa melhoria. Esse é o espelho que vocês estão vendo nesse slide, na nossa campanha do diagnóstico precoce, do nosso Setembro Dourado desse ano. E eu queria chamar vocês para, junto com a CONIAC, possamos estar trabalhando para a melhoria do atendimento da criança e adolescente com câncer do nosso país. Meu muito obrigada. Agradecer a Tereza pela sua fala, pela sua colocação, com bastante propriedade, a sua participação aí da CONIAC, no qual eu, como presidente da ONG Carlos Daniel, tive a honra desse ano nos associarmos também. É uma instituição que tem dado um amparo para a ONG Carlos Daniel, que ainda é uma instituição caçula no Amapá, só há 6 anos à frente aí, lutando pelos direitos das crianças e adolescentes com câncer no Amapá. E vale lembrar para você que está nos assistindo, se você quiser fazer alguma pergunta para os nossos especialistas, nossos convidados, você vai lá no chat da plataforma, que no final todos eles irão responder para vocês. Aí você vai usar a hashtag Movimento TJCC lá nas suas redes sociais, faz a sua pergunta, que a doutora Sandra vai responder, a Michele, a Tereza, com certeza, para tirar essa sua dúvida. Vamos passar aqui para as perguntas, né? Assim, não só como eu, mas com certeza a doutora Sandra, Michele, cadê a Michele? Que muitas pessoas fazem perguntas, querem ter esse conhecimento, como é que acontece, o que é que eu tenho que ficar atento aos sinais e sintomas, a questão do câncer infanto-juvenil. E eu quero começar aqui com a doutora Sandra aqui. Qual a importância de uma criança com câncer ser tratada em um hospital especializado em oncologia pediátrica? E quais os diferenciais no atendimento que possibilitam o melhor resultado clínico, doutora? Pois é, o ideal é que toda criança e toda adolescente realmente ele seja tratado em um local, em um serviço terciário, habilitado e com todos os profissionais que possam dar suporte. Porque uma criança não é um adulto pequeno, existe todo um arsenal de cuidados para aquela criança e para aquele adolescente que é totalmente diferente. Então, a questão da expertise de um oncologista pediátrico é totalmente diferente da expertise de um profissional oncologista de adulto. Os tumores são diferentes, tá? Os protocolos são diferentes, as doses das medicações são diferentes. Então, assim, criança não é um adulto pequeno. Realmente, ele precisa ser conduzido por um oncologista pediátrico e por toda uma equipe. Equipe de cirurgião oncológico, o pessoal da fono, nutricionista, psicólogos, assistente social. É uma equipe multiprofissional. A partir do momento que realmente essa criança está no serviço especializado, a condição, a possibilidade de sucesso desse tratamento é bem maior. Porque um oncologista de adulto, ele vai ter uma expertise importante, mas no tratamento de adultos, né? É tanto que existe essa diferença, oncologista pediátrico e oncologista de adulto, para que nós possamos fazer o tratamento da melhor forma possível. Hoje nós já temos, inclusive no nosso serviço, oncologistas específico no tratamento apenas de neuroblastoma, apenas de leucemia, né? Porque cada dia mais a ciência está trazendo possibilidades para que a gente estude mais apenas uma doença, para que a gente possa, então, oferecer às nossas crianças, aos nossos adolescentes, o melhor tratamento possível. Doutora Sandra, eu quero complementar uma pergunta. E eu vou usar de exemplo o meu estado, o Amapá. Nós não temos oncopediatra. Nós não temos o diagnóstico precoce. E aí fica aquela dúvida, quem está nos assistindo, lá no Amapá, e diz assim, poxa, eu queria perguntar para a doutora Sandra, o que fazer se de repente meu filho ou minha filha apresentar os sinais? A quem recorrer? Recorrer só ao pediatra, já que não tem um diagnóstico?
Dê assim uma luz para essas pessoas que estão nos assistindo. O câncer infanto-juvenil, ele é extremamente confundido com as doenças benignas da infância, porque as crianças elas passam a apresentar uma dor abdominal, uma dor óssea, uma febre, manchas roxas pelo corpo, né? Cefaleia e assim vai. Então, são alguns sinais e sintomas que eles são comuns às doenças benignas da infância. Mas o que é que vai diferenciar, então, os processos oncológicos na pediatria é a persistência desses sinais e sintomas. Se eu tenho uma criança que ela está evoluindo por mais de 2 semanas, com um quadro de febre, com um quadro de fastio, de palidez, de dor óssea, e não se consegue chegar a nenhum diagnóstico, todos os outros diagnósticos foram descartados, é preciso, então, que esse paciente seja visto a suspeição, então, de câncer para esse paciente. Mas é isso que eu falei. Para que seja visto, o profissional de saúde, seja da unidade básica de saúde, seja do hospital secundário, ele precisa ter conhecimento do assunto. Daí a importância das capacitações que nós fazíamos há um tempo atrás, presencial. Hoje, a própria Abrale faz essas capacitações através de EAD, para os profissionais da saúde. A Associação Peter Pan também está fazendo, tá? Mas, assim, nós temos o aplicativo, né? Então, esses profissionais, eles podem ter acesso a essas informações e, se uma família vê que essa criança está com alguns sinais e alguns sintomas por mais de 2, por mais de 3 semanas e não consegue chegar a um diagnóstico, né? Se a criança tem um estado geral regular, bom, leva para a unidade básica de saúde, lá ele vai ser avaliado. Se não conseguir, vai então para a unidade secundária e assim vai se caminhando. Lá na sua região, realmente são poucos serviços de saúde, como nossa colega mencionou. Acho que são 3 na região norte, né? Mas, assim, tem a doutora Alaide, né, uma pessoa que super empenhada, né, no tratamento das crianças e dos adolescentes com câncer lá da região. E teve um outro dia, inclusive, que eu recebi até uma ligação lá de vocês, né? A possibilidade de uma criança com câncer, imediatamente eu entrei em contato com ela, né? Aí ela disse, Sandra, essa criança não está no meu sistema. Ela entrou imediatamente no sistema, então é uma pessoa que está super ligada, super atenta, né? Com a questão dos cuidados das crianças e dos adolescentes lá na região norte. Imediatamente ela entrou no sistema para ver se essa criança realmente estava referenciada, se era para ir para um serviço de oncologia, né? E ela checou e tudo mais, e realmente a criança tinha um tumor, mas o tumor era possivelmente um tumor benigno. Então, a referência dela realmente não seria para um serviço de oncologia pediátrica, né? Então, vocês têm essa deficiência, mas, assim, eu estou falando da doutora Alaide, porque é a única pessoa que eu conheço lá da região, e ela é uma grande referência, é uma profissional excelente, né? Então, de repente, o que se pode fazer é tentar montar uma rede junto ao serviço da doutora Alaide, né? Para que essas crianças realmente sejam referenciadas para lá, né? Que elas sejam avaliadas na unidade de saúde básica. Se a família não está confortável, leva à unidade secundária, leva à unidade terciária. E, assim, eu acho, eu não tenho plena certeza, mas que o telefone da doutora Alaide é tipo um telefone público, entendeu? Que todas as pessoas têm acesso, né? Então, e uma pessoa super disponível. Então, eu acho que vocês realmente precisam manter esse contato com a doutora Alaide para ver essa possibilidade de montar um fluxo para que essas crianças sejam, então, referenciadas para esse serviço. Obrigado, doutora. Você está vendo aí a importância da realização do nosso 3º fórum do TJCC Norte-Nordeste para debater esses fatos em relação ao câncer. E vamos aqui para a Michele. Michele,
Quando pensamos em câncer infantil, é difícil relacionarmos com alguns fatores de risco. Mas em recente estudo lançado por vocês, o panorama da obesidade em crianças e adolescentes mostrou que as crianças de até 5 anos de idade estavam com excesso de peso no ano de 2020. E isso pode estar ligado a algum tipo de câncer infantil? No adulto eu sei que sim, mas como falar de fatores de risco para o câncer em crianças e adolescentes? Quais os cuidados e o que é preciso ter? Genilson, é bom você ter falado dessa questão do panorama de obesidade infantil, infanto-juvenil, que foi lançado recentemente, no começo do mês passado, isso, na verdade no final de outubro. A gente lançou esse panorama que traz essa questão da obesidade, da desnutrição, pensando em infância e adolescência. O que a gente sabe é que a obesidade, ela é um fator de risco para várias doenças crônicas não transmissíveis, né? Inclusive a questão do câncer, e quando a gente pensa tanto o câncer quanto a questão da obesidade, a gente pensa em relação ao ambiente, né? Esses fatores de risco correlacionando com o ambiente daquela criança, para além da questão do âmbito individual. Então, a gente não tenta centralizar esse discurso no comportamento da criança ou dos familiares, mas pensando no entorno. Então, qual que é o acesso que aquela criança tem a alimentos ultraprocessados? Então, quando a gente pensa saúde infanto-juvenil, a gente pensa nesse âmbito da saúde pública, mas em uma perspectiva muito mais ampliada, assim, pensando de que forma que o mercado, que a mídia também vende esses produtos, coloca esses produtos como se fosse uma coisa a ser consumida sem levar em conta essa questão da saúde e para além disso, da questão da mídia, pensando no mercado também, que a gente está com um projeto de lei para ser aprovado aqui no Rio, que tenta regulamentar minimamente essas questões da alimentação, pensando criança, adolescente, a partir desses ambientes, de promover ambientes mais saudáveis. Então, pensar, por exemplo, a questão do supermercado, com uma prateleira com produto que seja ultraprocessado, que não esteja à altura dos olhos de crianças, assim, não tem esse incentivo para compra. Pensando nas escolas também, cantinas com lanche, com alimentação saudável, sobretudo escola particular, que tem essa cantina com a possibilidade de compra. Então, o que a gente vem pensando é isso, assim, o fator de risco em uma perspectiva de ambientes que sejam promotores de saúde. Então, a criança morar em uma cidade ou morar em um município que tenha a possibilidade de fazer atividade física, porque o que a gente sabe é que uma criança com sobrepeso e obesidade, na vida adulta, ela tem 5 vezes mais chance de ter uma doença crônica não transmissível, assim. Então, o que a gente tem tentado trabalhar e o que a gente enfoca quando pensa obesidade e câncer infanto-juvenil são esses ambientes, assim, de uma forma mais ampla mesmo, pensando enquanto determinantes sociais da saúde, né? E uma outra questão que eu acho, sobretudo nesse contexto de crise econômica, sanitária e até humanitária que a gente tem vivido, nesse contexto da Covid, e que a gente tem se deparado com a questão da fome, tem a questão da desnutrição, né? É um tema que a gente precisa olhar e que a gente tem tentado abordar ao máximo no Desiderata, de que forma pensar de que forma pensar a garantia da nutrição para essas crianças, né? Então, a nossa perspectiva, pensando nesses fatores de risco, esses ambientes, os determinantes sociais da saúde, assim, de que forma que a gente consegue influenciar, seja via projeto de lei para aprovação e fazendo campanha, e no âmbito do câncer a gente tem algumas ações mais pontuais, como foi bem colocado pela doutora, pensando o diagnóstico precoce, isso numa perspectiva de melhorar a política pública, inclusive o sistema de saúde no âmbito municipal. Acho que é isso, não sei se fez sentido a minha fala, mas é mais uma perspectiva global mesmo, assim, pensar o entorno dessa criança e desse adolescente, no contexto de promoção da saúde mesmo. É isso mesmo, Michele. A alimentação, ela é muito importante, principalmente nessa idade, né, doutora? As crianças estão, e os pais às vezes deixam à vontade. Eu vou falar rapidinho aqui, um amigo meu dizia, meu filho não quer parar de tomar refrigerante, e eu perguntei para ele, quem é que compra para dentro de casa? É você, então quem determina é você. Então esse cuidado com a alimentação é importante.
A fala da Michelle aí mostrou um pouco essa questão da obesidade na infância e adolescência. E é isso, meus amigos, né? Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam aqui nessa mesa para tratar sobre a questão da oncologia pediátrica. Eu quero aproveitar e pedir para a doutora Sandra e a Michelle fazer os agradecimentos nesse terceiro fórum do TJCC aqui no Norte e Nordeste, que elas fizeram parte para brilhantar um tema para mim muito importante e para todos que estão nos assistindo. Faço suas considerações, doutora. Muito obrigada a todos. É um grande momento esse que nós estamos vivendo. O diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil e dos adultos também é a maior forma de cura para esses pacientes. Então, realmente, em um evento como esse, a gente desperta toda a comunidade para que realmente todo mundo se empenhe mais no que diz respeito a esse diagnóstico e assim a gente realmente vai dar uma possibilidade de cura maior para nossos pacientes e a questão também das sequelas. Então, muito obrigada, Brali, muito obrigada aos organizadores e nós continuamos todos juntos contra o câncer. Michelle. Eu quero agradecer também a possibilidade de fala. Acho que é fundamental esse tipo de espaço para debater política pública. Acho que é muito importante trazer essa questão da informação, porque eu acho que a política sai desse lugar, dar visibilidade para esses dados também para quem está coletando no serviço de saúde, entender para que está sendo usado. Então, agradecer a oportunidade de trazer essa informação e de construir essa política pública, né? A gente acredita que o SUS pode ser fortalecido e vai ser nesse movimento de união, de todo mundo caminhar junto mesmo, e pode contar com a gente com o que for necessário para pensar o diagnóstico, o tratamento, o acesso dessas crianças, dessas adolescentes e pensar nesses ambientes mais saudáveis, sobretudo nesse contexto, né? Obrigada, Brali, obrigada à organização e obrigada, Genilson. Obrigado, pela Michelle. mediação. Obrigado, doutora Sandra. Quero agradecer a Brali, a todos que nos acompanharam num tema muito relevante, que é a oncologia pediátrica. E quero convidar vocês agora para acompanhar as perguntas do chat, onde a doutora Sandra, Michelle e a Tereza e eu estaremos lá prontos para responder as perguntas de vocês. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão assistindo, acompanhando o terceiro fórum Todos Juntos contra o Câncer Norte e Nordeste. Vamos de acompanhar algumas belíssimas explanações, apresentações. Michelle, doutora Sandra, doutora Tereza. Estamos todos aqui ao vivo, cada qual no seu canto, na sua cidade. Eu, Agenilson, estou aqui em Macapá, Amapá. E graças a Deus aí, está sendo um sucesso mais uma vez. Eu quero chamar agora para fazer uma breve apresentação a doutora Alaide Vieira, que é oncologista pediátrica aqui do lado, aqui no Pará, e também integrante do setor de coordenação oncológica do estado do Pará. Vamos lá assistir essa pequena apresentação e brilhante da doutora Alaide. Olá, boa tarde. Meu nome é Alaide Vieira, sou oncologista pediátrica daqui da cidade de Belém, do estado do Pará. Eu agradeço pelo convite do terceiro fórum Todos Juntos contra o Câncer, e é muito importante, principalmente, o tema que a gente vai discutir agora. Prometo ser breve, para a gente poder depois ter mais tempo para as discussões, para sugestões, para tocar experiências e aproveitar essa tarde conosco aqui, com todos, com cada um na sua cidade, com sua visão. Pode passar, por gentileza.
O meu tema ficou a respeito de falar da insuficiência de profissionais de saúde voltados para a oncologia pediátrica. Então, quando a gente olha a estimativa de casos novos em 2020 no Brasil, quando a gente se atenta para o Norte e Nordeste, quando a gente olha, observa, pode-se até pensar que é pouco casos de câncer infanto-juvenil nessa região. Mas, infelizmente, a gente carrega também o estereótipo de grande parte dos nossos casos não terem tempo de serem diagnosticados, quiçá serem tratados. Então, isso que mais nos angustia. Por exemplo, na região Nordeste, foi estimado 2.190 casos novos para aquela região. E para a região Norte foram estimados 630 casos novos. Mas quando a gente olha a pirâmide populacional, observa-se que a região Norte e Nordeste é que tem uma maior incidência de pacientes pediátricos de 0 a 19 anos e acaba a incidência de casos novos ser menor do que a região Sul e Sudeste. Então, para a gente ter uma ideia também, quando a gente olha a quantidade de instituições que atendem esses pacientes da oncologia pediátrica, elas são encontradas em todo o país em 183 instituições. Só que, infelizmente, ainda predomina o acúmulo dessas instituições na região, principalmente Sudeste. Quando nós olhamos para a região Norte, nós vimos poucos centros habilitados em oncologia pediátrica. Alguns já começaram a se estruturar, mas ainda não são habilitados pelo Ministério da Saúde. Na região Nordeste, graças a Deus, nós já vemos esse desenvolvimento melhor, com mais centros de oncologia pediátrica distribuídos, mas ainda são, muitas vezes, a quantidade de profissionais insuficientes. Para vocês terem uma ideia, nós temos 8.460 casos novos que conseguem gerar a PAC de quimioterapia. Então, é a partir deste olhar, desse quantitativo do Ministério da Saúde, que consegue se estabelecer políticas públicas para poder abranger esse tratamento. E aí, pode passar, por gentileza. Quando a gente entra na linha de cuidado do paciente oncológico pediátrico, diagnóstico, pelo tratamento disponível, por fatores socioeconômicos e a qualidade de suporte. Hoje, a nossa pauta vai ser um pouco a respeito do tratamento disponível voltado para a quantidade e a capacidade de profissionais de saúde. O que nós observamos? Eu vou falar um pouco da nossa experiência. Em 2015, nós implantamos o serviço de oncologia pediátrica exclusivo em Unacom. Para estruturar esse serviço foi um grande desafio. Era um serviço grande, de 89 leitos, que nós não tínhamos profissionais capacitados e voltados para a oncologia pediátrica com expertise em cuidados do pequeno paciente pediátrico. O que nos restou? Fazer uma qualificação desses profissionais de um período local. Ainda não estávamos na era das plataformas digitais, do ensino à distância, de cursos online, que agora a pandemia temos que pelo menos tirar essa coisa boa. Ela conseguiu nos aproximar cada vez mais do grandes centros. Nós deixamos de ser as ilhas quadradas e nos aproximamos mais. Temos agora a plataforma, temos o aplicativo dos nossos amigos do Ceará, que já podem nos dar esse acalanto, mas no tratamento disponível dentro da linha de cuidado, ainda passamos por essa dificuldade quanto aos profissionais de saúde. Pode passar, por gentileza. Então, quando eu me volto, para vocês terem uma ideia, essa informação da SOBOP de 2021, os especialistas encontrados no Brasil inteiro, tá, gente? Eu não estou falando de uma única região. Especialistas voltados para oncologia pediátrica, infelizmente, são apenas 331. Quando nós vimos médicos cadastrados na SOBOP, vai para 414 médicos e outros profissionais de saúde que fazem parte da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica são 97. Quando nós fechamos os olhos e vimos o nosso país, que tem uma dimensão intercontinental, vocês acham que essa quantidade de profissionais é suficiente para abranger todo o estado do Brasil, todo o país, todo o território nacional? É muito pouco. Principalmente que o cuidado do paciente oncológico pediátrico, ele requer
um olhar diferenciado, requer um tempo integral das equipes. Infelizmente, quando a gente se volta para a expertise da equipe multiprofissional, quando você pensa num centro de referência, você tem que levar isso em consideração. Desde o cuidado da equipe de técnicos de enfermagem, da equipe de enfermagem, que eu digo que é o nosso pescoço dentro da oncologia pediátrica, são os nossos braços direito e esquerdos, sempre com a equipe multiprofissional, formada de fonoaudiologia, fisioterapia, formada de terapia ocupacional, de todo o suporte para a gente tornar aquele tratamento menos agressivo, mais eficaz e principalmente diminuir o abandono de tratamento. Não podemos esquecer as nossas profissionais do serviço social, que são também os nossos anjos da guarda, que tentam ajudar aquele pequeno paciente. Então, isso me preocupa quando a gente vê que a equipe multiprofissional, ela precisa ser abraçada como um todo. Pode passar, por gentileza. Quando a gente nota também, temos um grande desafio. Como oferecer essa expertise no cuidado do paciente oncológico pediátrico? Primeiro, que os profissionais eles têm uma longa formação. Então, primeiro se formam as bases, sejam médicos, fonos, físio, enfermeiros. Tem que fazer especialização, residência multiprofissional dentro da oncologia e se voltar para a oncologia pediátrica. Então, um profissional destinado e voltado para a oncologia pediátrica, ele não se consegue se formar em 6 meses, em 1 ano. Ele precisa de um tempo longo, primeiro, para ganhar experiência, para tentar ter o conhecimento, para contribuir com aquele centro. Precisa-se de uma equipe multiprofissional. Já passamos da era que nós temos aquela máxima dentro da oncologia pediátrica. Nós somos uma grande orquestra e precisamos tocar afinado para aquele pequeno paciente conseguir atingir a cura. Ou se não, podemos abraçá-lo e fazê-lo se dispassar por esse período da forma mais suave e plena possível. E a gente precisa da equipe multi. Então, também a formação da equipe multi é um dos grandes desafios. E aí, o que é que nós podemos lançar de instrumentos para isso? Ensino à distância, que agora com as plataformas digitais nós podemos conseguir isso, troca de experiências, parcerias interinstitucionais, é uma coisa que a gente bate muito, comitês educacionais para poder propagar a educação, o apoio, e assim, quando a gente para um pouco e pega experiências de outros países, e não estou falando países desenvolvidos, países em desenvolvimento, como a Índia, que é um país grande, com uma população 3, 4 vezes maior do que a do Brasil, e eles conseguem fazer oncologia pediátrica através de consórcios, através de parcerias entre os estados, entre as cidades. Então, por exemplo, se eu tenho algo aqui para oferecer que o Amapá não tem, Manaus não tem, Fortaleza não tem, Teresina não tem, a gente troca essa experiência. Se Fortaleza tem como é que se diz, se Fortaleza tem algo que a gente não tem aqui, a gente pode trocar ajuda, auxílio, seja auxílio de informações, seja auxílio de telemedicina, seja auxílio de até receber esse paciente para algum tratamento que não tenha. Então, isso é uma coisa chamada consórcio, que a gente poderia implantar como uma possibilidade futura. Isso daí a gente fala para poder o quê? A curto prazo, tentar mitigar essa insuficiência de profissionais de saúde. Pode passar, por gentileza. Aqui a SOBOP, ela tenta, ela continua, ela ajuda, ela está criando e implantando grupos cooperativos, como o Grupo Brasileiro de Tratamento de Leucemia na Infância, grupos cooperativos de tumores renais, de tumores ósseos, de linfomas, de tumor de célula germinativa, na tentativa de que aquele pequeno paciente possa ser conduzido por um grupo experientes, trocar auxílio na hora de discutir exames mais específicos, de dar aquele atendimento mais correto e mais adequado possível. Do mesmo jeito que também a SOBOP instituiu comitês e grupos de estudos de transplante de medula, de enfermagem. Então, se você tem uma equipe nova que precisa ser treinada, capacitada, a SOBOP ela pode te dar um direcionamento e te dar um suporte para poder atingir isso. Então, nós temos comitês de nutrição,
de cardio-oncopediatria, de infecto e oncologia pediátrica, que foi muito importante para nos ajudar no período do Covid, de medicina de precisão, trazer inovações tecnológicas que ainda não são contempladas para o SUS, mas de uma forma que todos possam ter acesso. Efeitos tardios, que era após aquele paciente que terminou, venceu o câncer e precisa continuar. Assim como a SUBOP implantou um núcleo de educação continuada também, que isso é muito importante, é algo novo, e que você pode contribuir para poder sempre ficar a atualização da sua equipe, e também algumas parcerias interinstitucionais, como do Hospital St. Jude, com o projeto Amarte, feito pelo Hospital de Barretos, que ele possa abraçar cada vez mais hospitais, instituições, para amadurecer. Não, e quando eu falo amadurecer, gente, eu nunca me esqueço que a minha antiga chefe, a doutora Silvia Regina Brandalize, ela sempre dizia para a gente, o oncologista, ele parece vinho, ele vai amadurecendo, quanto mais velho, melhor, porque ele vai juntando todo o conhecimento que ele tinha com a experiência e ele vai aprender a olhar para aquela criança de um modo diferenciado. Então, quando a gente fala em amadurecer, as pessoas dizem, vai ficar velhinha. Não, é um amadurecimento intelectual, é um amadurecimento emocional, é a gente poder se unir, pensar que nós somos um único país, temos potências a ser desenvolvidas, então, em vez de eu puxar somente para a minha instituição, mas não, todos fazermos uma grande corrente para ajudar as nossas crianças oncológicas. Pode passar no meu último slide agora, é só para demonstrar como é que se diz, um exemplo do que acontece com o Hospital de St. Jude, que ele abraça tanto a América Latina como a América Central, e ele faz parcerias para, através disso, ele ensinar, ele não vai te dar o peixe, mas ele vai ensinar aquela instituição a pescar. E a partir disso a gente pode desenvolver e tentar mitigar a insuficiência de profissionais de saúde. Não é fácil? Não, não é fácil. Nós temos uma grande missão, saber trabalhar com o que temos agora, mas planejar para o futuro, que a semente que a gente plantou agora, ela possa dar frutos lá na frente. Então, nós temos que entrar, uma coisa que é fundamental para a gente tentar reverter a insuficiência de profissionais de saúde, é começar a plantar essa semente dentro das universidades e das faculdades, para estimular aquele enfermeiro, aquele médico que está saindo da universidade, o fisioterapeuta, que existem uma grande gama de possibilidades profissionais para ajudar a criança com câncer. Muito obrigada. Parabéns pela belíssima apresentação, doutora Laide. Nós podemos observar aí a carência desse profissional no Brasil, o Brasil que é um país continental, e a dificuldade de ter acesso a esses profissionais especializados na área de oncopediatria. Estamos todos juntos agora reunidos aqui, né? Doutora Sandra, a Michele, a Laide, doutora Laide, doutora Tereza. Vamos iniciar agora um bate-papo, vamos fazer algumas perguntas que tem dos chats aqui, algumas pessoas mandaram algumas perguntas. Posso colocar as perguntas para que vocês possam responder? Quem quiser responder, vamos lá. Boa tarde, se quiser dar uma boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando, pode ir. Doutora Sandra, bora iniciar aí boa tarde aí mesmo. Olá, pessoal, boa tarde. Muito obrigada a todos pelo espaço, pela possibilidade de falar um pouco mais a respeito do câncer infanto-juvenil, que a gente sabe as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, e só realmente agradecer a participação e essa possibilidade. Vamos começar com a primeira pergunta. O Daniel Oliveira, ele pergunta mais ou menos se existe alguma faixa etária determinante para o câncer infanto-juvenil, se é aquela faixa etária mais predominante. Você está falando a respeito, Daniel, a informação que ele quer saber é a respeito de algum tumor específico? Não, ele quer mais ou menos saber se tem assim alguma idade, se é de 5 a 10, de 10, se existe alguma faixa etária determinante mesmo onde possa surgir o câncer infanto-juvenil.
O câncer infanto-juvenil, ele pode acontecer a partir do momento que a criança nasce, tá? Ele recém-nascido, ele já pode ter o diagnóstico de câncer, já pode nascer com leucemia, já pode nascer com um tumor, né, uma massa sólida, e isso vai até a vida adulta, tá? Agora tem as doenças, digamos assim, né, a leucemia, que é o tumor hematológico mais frequente, né, a doença que acontece de forma mais frequente nas crianças e nos adolescentes, é a neoplasia que fica em primeiro lugar, podemos dizer assim. Em segundo lugar, vem os tumores do sistema nervoso central, tá? E depois vem os linfomas, e assim por diante. Vamos aqui, uma pergunta da nossa querida Merula, fazendo uma pergunta aqui. Os exames de diagnóstico são acessíveis? Como os podemos ajudar para acelerar o encaminhamento a partir da suspeita? Doutora Tereza, pode falar sobre isso? A nossa querida Merula fez essa pergunta. Obrigada. Queria agora dar meu boa tarde e agradecer por poder estar aqui contribuindo, estar falando sobre câncer infanto-juvenil, né? Então, acho que todos os fóruns de discussões são necessários para a gente ter uma melhoria da situação do câncer infanto-juvenil no nosso país. Em relação à pergunta da Merula, obrigada, Merula, por essa pergunta. Na verdade, o câncer infanto-juvenil é diferente do câncer de adulto, né? Então, a gente vê que nas unidades, o NACONs, CACONs, as unidades de alta complexidade em oncologia adulto, na oncologia clínica, eles só começam a atender pacientes com diagnóstico firmado de câncer. Então, você teria que ter na mão pelo menos um anátomo patológico comprovando a doença para você ter acesso a essas unidades. Na questão do câncer infanto-juvenil, o próprio Ministério ele entende que é uma doença muito aguda, diferente do câncer do adulto, que está dentro das doenças crônicas. Então, a oncologia pediátrica, o câncer pediátrico, é uma doença aguda. Então, diante dos sinais e sintomas que chamamos de forte suspeita do câncer infanto-juvenil, essas crianças elas já devem ser encaminhadas para a unidade especializada e o diagnóstico definitivo será realizado nessa unidade especializada. É óbvio que às vezes tem algumas emergências, alguns tumores que são obstrutivos, a criança vai para uma emergência, faz uma cirurgia e lá eles fazem o diagnóstico, mas a orientação diante dos sinais e sintomas de alerta, já é para ser encaminhada para a unidade especializada. Alguns fluxos, eles traçam alguns exames que chamamos primários. Então, por exemplo, na leucemia, você faz um hemograma, em 24 horas, você tendo 2 citopenias, você deve encaminhar para a unidade especializada. Para os pacientes com tumores sólidos, na presença do exame de imagem, ultrassom e tomografia, a presença do tumor já deve ser encaminhada para a unidade especializada. Então, aí, essa unidade vai dizer, não, é um tumor benigno, volta para a atenção básica. Não, é câncer, fica aqui com a gente. Deu para esclarecer? Eu sei. Vamos mais uma pergunta aqui, como a doutora Laíde estava falando sobre a questão dos profissionais, a pergunta vem da Adna Souza. Há algum programa para incentivar o aumento de profissionais em oncologia pediátrica, doutora? Um programa específico para isso, não. Sabe por quê? Porque ninguém pensa em câncer infanto-juvenil. Isso é uma das nossas primeiras coisas que a gente vai ter que desmistificar. Acham que câncer é só doença de gente mais velha, de adulto. Então, a primeira coisa por isso que a gente estava comentando que não tem um programa para estimular o profissional. Para a gente poder estimular o profissional, a gente tem que ir para dentro das escolas médicas, das escolas de enfermagem, das unidades formadoras. Mostrar que existe um mundo chamado oncologia pediátrica, que a gente precisa muito do auxílio de uma equipe formada e voltada para o cuidado do paciente oncológico pediátrico, mostrar que existe uma carreira dentro dela, que pode ser abraçada e que é muito gratificante. Então, a partir disso, a gente pode conseguir construir, mas um programa específico, infelizmente, não. Vamos para finalizar para a Michele. Michele, falou muito em dados, né, com a sua apresentação. Você pode nos informar qual é a região
com maior incidência de câncer infanto-juvenil no país? Posso sim, Agenilson. Boa tarde a todos e todas. Queria agradecer a possibilidade de troca e participação nesse evento. O último dado que a gente tem do INCA, que foi produzido para 2020, que a Laide até falou um pouco na apresentação, a região que tem a maior incidência para câncer infanto-juvenil, e aí entendendo a faixa etária de 0 a 19, a região sudeste. Aí a estimativa é que na Sudeste seja 3.690 casos do total do Brasil, que é 8.460. Então, é a região que tem a maior concentração de número absoluto, mas que a gente entende também que, em termos demográficos, é a região que tem a maior população. Então, por isso, a incidência também é maior para esses estados. Então, deixar um recado para todos que estão nos assistindo nesse momento, que fiquem ao final do evento, porque o movimento TJCC irá fazer um lançamento voltado aos profissionais que atuam na área da saúde. Que fique conectado até o final, gente. Você não pode perder. E agradecer a nossos convidados que participaram ao vivo, e agradecer a Brale, a Roda Viva e a todos que participaram dessa mesa tão importante que é a Oncopediatria.